A gente recebe agora o professor Hélio, autor de vários livros, doutor em física, atuante na escola pública, na USP, agora aposentado, presídio do IBPESP, do qual tenho o prazer de participar, e está sempre aqui conosco, trazendo esse tema da educação que nos é tão grato. Por favor, vamos receber o professor Hélio. Bem, pessoal, eu queria, então, acho que o que foi colocado até agora, acho que a minha apresentação, que vai ser só de 30 minutos, que logo em seguida viria o José Carlos, então eu vou procurar, então, falar um pouquinho, né, do que inclusive a Ana falou, e foi falado também anteriormente, tanto pelo Herman como pelo Jair, que é essa questão, né, da pirâmide do aprendizado, né, que vocês podem observar claramente que existe uma, como que as pessoas aprendem, né, então esse sistema tradicional que a gente tem, que é o de aula tradicional, né, esse aqui seria mais ou menos a retenção, que seria 5%, e aí você vem, né, inclusive o que a Ana acabou falando, né, que o que os alunos preferem mais, que é exatamente aprender fazendo, né, que vocês estão vendo que o índice aqui de retenção é 75%. Então, essas questões, né, que o Jair falou também, que você tem que fazer a partir de evidências, quer dizer, você fazer uma pesquisa, fazer um estudo, entender como que essa coisa pode ter o melhor resultado, e a partir disso você agir em função exatamente desse trabalho de pesquisa, né? Então, aqui o Herman já falou, e o Jair, né? Mas eu vou só ressaltar algumas coisas que eu acho importantes, né? Sobre a questão, né? Vocês estão vendo aqui que você tem dados de 2015, né? Que na educação infantil você tinha 7 milhões, 8 quase, no ensino fundamental 27 milhões, no ensino médio caiu para 8, né? Então, vocês veem que daqui para cá, né, a gente perde 20 milhões de alunos, né, que simplesmente vão ficar no limbo, né, com toda essa situação hoje que a gente tem, o que vai ser do futuro dessas pessoas. E mesmo no ensino médio, desses 8 milhões, vocês veem que só tem 60% de aprovação. Então, aí ainda fica, né, mais um pedaço desses daqui, que é, vamos dizer, 40% disso, mais 2 milhões que vão ficar também sem a conclusão do ensino médio, né? Aqui tem um quadro também importante sobre a proporção de docentes que tem a formação específica, né? Então vocês veem que no Brasil você só tem 45,9%, né? O Sudeste aqui, no caso, a gente tem até um pessoal mais qualificado, quer dizer, a pessoa está dando aula e não tem a formação, né, necessária, né? E a questão também dos professores, esse é mais ou menos o perfil, né? Então, você tem ainda muitos professores que, infelizmente, não têm a formação superior, são só 76%, né? O ensino médio você tem 18%, né? Então vocês veem que a situação, ainda o quadro, né, esse é um dos dados de 2015, que a situação ainda é bastante crítica, né, com relação aos recursos humanos, né? Porque tudo isso que a gente está fazendo, o professor é figura fundamental em tudo que a gente vai querer fazer, né? Então, isso aí eu falei um pouquinho no caso do ensino superior de engenharia, né, vocês têm aqui uns dados também, que só 44% dos alunos de engenharia da última década terminam o curso. Então, vocês estão vendo que as pessoas fazem o curso e não estão concluindo também. Então, essa situação também é bastante complicada, né, que a gente precisa, você vê, a média de evasão, você vê, são quase 56%. Então, são problemas que precisam ser equacionados no ensino superior também, né? 80% da evasão, tá vendo, ocorre já no primeiro ano, né?
Então, isso também é outra preocupação. Por que um aluno começa, entra no ensino superior e ele acaba desistindo, né? Então, esses são dados que são importantes, né? A principal causa da evasão desses levantamentos é exatamente a formação básica dos estudantes em matemática e ciências, né? Isso é outra coisa privada. A média de evasão nos 10 anos nas graduações pagas, você vê, é até maior, né? São 62%, né? Enquanto nas públicas é 43%. Mas, de qualquer forma, esse problema, né, da evasão é um problema muito importante também no ensino superior, né? Um outro problema também, né, que tem a ver com como que a gente está ensinando, vocês veem o seguinte: o percentual médio de aulas teóricas na grade curricular dos alunos de engenharias por ano, vocês estão vendo, primeiro ano é 82%, segundo ano 88%, terceiro ano 80%. Então, há um problema também, né, que a própria Ana colocou isso bem também, dessa dificuldade, né, dessas atividades práticas, e o ensino também de engenharia tem esses problemas que são muito importantes. Bom, e a gente pensa que esse problema é só do Brasil, mas não é. Esse problema também, aqui vocês estão vendo dados, né, dos Estados Unidos, né? Então você vê que, por exemplo, engenharia, né, o que acontece? Só 49% sobrevive, né? Aqui nas ciências físicas 43%, 42%, matemática 40% e na ciência da computação 31%. Então, tem problemas, né, que alguma coisa a gente está fazendo errado lá fora, como aqui também no Brasil, né? Por que está acontecendo esse problema que muita gente entra, né, eventualmente ou desiste ou muda de área. Então tem alguma coisa que nos cursos que estão sendo desenvolvidos tem alguma dificuldade muito grande para ter resultados tão ruins, né? Bom, então eu vou falar algumas, vamos dizer, situações que eu entendo que possa ajudar muito a resolver esses problemas, né? Então eu estive durante 2 anos como diretor da Estação Ciência da USP, né, enquanto eu estava nativo, e de lá eu consegui ver muitas escolas de ensino médio, né, ensino fundamental, vim de ônibus na Estação Ciência para ver uma série de experimentos que lá existiam, né, de física, de química, de matemática, e a gente via como esse pessoal tinha assim um sorriso, né, por estar tendo essa oportunidade de ter contato com essas coisas. Então, uma das coisas eu vou falar um pouquinho de uma experiência recente, né, que seria, vamos dizer, uma estação ciência do século XXI. São Paulo faz um passeio pelas principais descobertas da ciência, das mais antigas às mais recentes. Idealizada na Alemanha, essa mostra já passou por 20 países e foi vista por 9 milhões de pessoas. A exposição, o Túnel da Ciência, criada pela Sociedade Max Planck, um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, nos leva ao passado. O acelerador de partículas procura recriar o ambiente de quando o universo se formou. Quais os elementos necessários para a explosão inicial? O Túnel da Ciência também nos leva ao futuro, a novas descobertas. Este é o módulo da saúde. Aqui estão novas possibilidades para a medicina. Por exemplo, para a gente fazer uma tomografia, é preciso ficar completamente imóvel. Na Alemanha está em desenvolvimento um equipamento onde a gente pode se mexer e mesmo assim aparecem todos os órgãos internos. Aqui é só uma simulação. A gente se coloca neste espaço e vão aparecer os órgãos internos. Os pulmões, o coração, o fígado, o estômago. O cérebro aparece em imagens de ressonância magnética de última geração. Quanto mais intensa a cor, maior é a atividade naquela região. O aquecimento da Terra é visível no globo. Para os cientistas, até 2100, o Brasil inteiro deverá ficar pelo menos 3 graus mais quente. Nos polos, ainda mais, até 6 graus.
Os pesquisadores usam nos seus estudos este animal marinho, uma esponja de vidro. Ela vive até 11 mil anos. E nos anéis de formação do seu corpo estão as marcas de antigas temperaturas do oceano. Este fragmento de osso de um homem de Neandertal tem mais de 40 mil anos. Com ele, os cientistas conseguiram completar um quebra-cabeças. Descobriram que traços do genoma do homem de Neandertal permanecem em cada um de nós até hoje. Não é sensacional? Então, essa exposição, vamos dizer que seria uma estação ciência do século XXI, né? Eu acho que é um elemento muito importante que a gente deveria ter também de, vamos dizer, disponibilidade para os alunos, para eles entenderem os principais fenômenos que estão acontecendo no mundo hoje, né? Fazer esse processo interativo, como essa exposição, ela esteve no Brasil faz 4, 5 anos, né? E esse vídeo, inclusive, foi feita essa gravação, né, pela Rede Globo na ocasião. Então, aqui tem mais ou menos algumas imagens de como que é esse processo, né, que são, basicamente, aqui você tem os diferentes módulos, né? Então, por exemplo, essa que veio, você tinha a parte de complexidade, vida, matéria, universo, o cérebro, clima, energia e a questão da água. Então, os principais problemas que a gente tem, né? E na parte central, você tinha esse laboratório hands-on, que é o que a Ana também colocou, né? Que é importante, depois de uma visita, por exemplo, nessas áreas aqui, você praticar algumas desses problemas, né? Para os alunos poderem ter uma visão. Então, essa eu acho que é uma ferramenta muito importante que podia contribuir para resolver esses problemas que eu citei aí anteriormente. Outro projeto também que eu acho que é muito importante, eu participei durante 4 anos lá na USP, né, que foi o primeiro curso de licenciatura em ciências, né, semipresencial, né, e que esse curso foi exatamente visando formar professores de ciências, que essa é uma outra, quer dizer, de 5ª ou 9ª série, a maioria dos professores, como vocês viram, não tem a formação adequada. Então, são pessoas que precisam ter uma formação adequada para ensinar ciência para os seus alunos da 5ª ou 9ª série, né? Então, nesse projeto, uma das coisas que eu participei foi criar 2 disciplinas, né, que é o Laboratório Didático 1 e 2, né, e que era um conjunto de kits, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, um desses kits, então esse kit aqui é um kit sobre geologia, né, que basicamente o que você estuda é a estrutura de cristais, suas cores, condutividade térmica, materiais metálicos, cerâmicos, flexão dos materiais, liberação de energia. Então, esse aqui era um kit que era dado a cada 2 alunos, né? Existia todo um roteiro que nós criamos para que eles pudessem fazer alguns dados, tirar dados a partir desses kits que estão aqui, né? E depois fazer um relatório e tal. Isso eles faziam aos sábados, né? Atividade durante toda a semana via plataforma, né? Porque era um curso semipresencial, mas aos sábados esses alunos iam para os 7 polos que existiam e faziam essas experiências a partir desses kits que nós desenvolvemos. Então fizemos vários deles, né? Esse por exemplo, sobre geofísica, né? Que é coisa de absorção, emissão, radiação, efeito estufa e assim por diante. Esse aqui é de química. A gente, através de um colega da USP, né, nós desenvolvemos um conjunto, aqui tem os diferentes reagentes que vocês estão vendo, tinha condição de fazer algumas reações também sem usar toda uma estrutura de um laboratório de química. Isso era feito em sala de aula normal, né, sem nenhuma outra necessidade de uma infraestrutura como bico de bus e coisa do tipo. Tinha esse aqui também, um de matemática, né, que isso foi desenvolvido também por um colega lá da matemática, que é sobre as certezas do acaso, né. Tinha outro experimento que nós desenvolvemos sobre bússola, campo magnético terrestre, né. Tem mais, só para exemplificar, o último seria sobre circuitos elétricos,
e o outro determinação da aceleração de gravidade, que seria a parte de gravitação e eletricidade. Então, a gente tem, na verdade, são acho que 23 temas diferentes, eu apresentei alguns deles aqui, e que a gente, então, durante esse um ano, a gente aplicava. Então, esse aqui pode ser, vamos dizer assim, um laboratório hands-on, né, que a gente desenvolveu com bastante resultado. Bom, na questão também, uma outra iniciativa, que isso eu estou desenvolvendo com gente nos Estados Unidos, com 2 americanos, né, isso na Universidade de Michigan, que é uma proposta, né, que também, como eu falei, esse problema da desistência e tal, tem a ver com a formação fraca em matemática, né, em ciências também. Então, uma das propostas que a gente está desenvolvendo lá esse aqui é o currículo normal de um curso convencional de engenharia, né, que você tem cálculo 1, 2, 3 e 4, também depois tem física 1, 2, 3 e 4, como vocês estão vendo, e depois você tinha a parte de programação, né, computação, né, que é cálculo numérico e tal. Isso faz parte dos 2 primeiros anos, né, de um curso de engenharia na área de exatas, né, que a pessoa tem que cursar. Então, uma das propostas que a gente desenvolveu lá, e que está tendo bastante resultado, foi fazer o seguinte, quer dizer, qual que é os problemas nesse currículo tradicional que existe, não só lá fora, como aqui também na Mauá, cálculo 1, 2, 3, aqui é curso anual, então é cálculo 1 e cálculo 2, tem física 1, física 2, cálculo numérico, são vetores de geometria analítica, enfim. Então, a ideia aqui foi procurar ver, quer dizer, que os estudantes, uma das dificuldades é que ele não vê como essas disciplinas que eu citei, elas estão interconectadas, né? Os conceitos de matemática não são aplicados na física e na engenharia, né? Uma outra coisa que, normalmente, a gente só resolve problemas que são analiticamente solúveis, né? Análise numérica, em geral, não está conectada com matemática. E as habilidades de computação aplicadas em física não são aplicadas nos problemas de física e engenharia, né? E ele não vê também como que isso está relacionado com o mundo real. Então, o que foi feito lá foi procurar. Então, foi criado esse programa, né, que é o First Year Integrado Engenharia. O que é feito? Foi feita a criação de uma disciplina que congrega as 3 numa só. Então, o cara não vai ter aula de física, cálculo e programação. Ele vai ter uma única disciplina que integra as 3 numa só. Então, foi feita um grupo de salas, né? E essa experiência está sendo desenvolvida, já é o 5º ano que está sendo feito, né? E, claro, não só essa questão da integração, mas usando algumas dessas coisas, como que a aprendizagem baseada em problemas, né, que é uma coisa que está sendo desenvolvida, né, que não é também uma coisa centrada na aula, né, tem essa questão do Flipped Classroom, que também é feito um vídeo antes, né, o aluno antes de ir para a aula, ele vê esse vídeo de 10 minutos sobre o que ele vai fazer, né, e aquela classe, como foi feita, falado pela Ana também, que é aquela coisa do trabalho colaborativo, né? Vocês já vão ver aqui uma foto. Então, só vou dar um exemplo, né, do que a gente fez lá. Então, você tem, por exemplo, na questão da física, aquele lançamento oblíquo, né, que é a matemática, né, que são essas daqui, e depois as soluções, né, como que é a velocidade, como que é a trajetória. É o famoso movimento retilíneo uniformemente variável, né? Então, esse aqui seria, vamos dizer, o problema, né? Então, como é que a gente faz lá? A gente então, aqui, por exemplo, a gente pega um experimento, né? Uma bola sendo lançada, né, e ver como que acontece a trajetória da bola, como vocês estão vendo, né, nessa imagem aí, né. Aqui, por exemplo, vocês têm uma outra situação, quer dizer, que uma pessoa jogando basquete, que ela faz um lançamento oblíquo, né,
e vocês veem a trajetória. E aqui aquele famoso caso, né, do macaco, né, que é o macaco está descendo e você está vendo a trajetória também seria correspondente àquela situação que vocês estão vendo lá. Então, o que a gente faz lá? Primeiro, a gente pega situações concretas, né, para um vídeo, alguma coisa, e fala, olha, nós temos essa situação, como é que a gente vai equacionar isso? Como é que a gente vai resolver, entender esse assunto? Né? Então, a gente parte também. Deixa eu pegar aqui um outro caso. Então, a outra coisa também importante, que é essa questão da introdução do cálculo numérico. Né? Você tem a trajetória tradicional, né? Que é aquela que você pode resolver analiticamente, e você tem as situações em que, quando você entra, por exemplo, resistência do ar, espinho, coisas do tipo, que a trajetória, para ela ser descrita, necessariamente é necessário que você use a matemática para poder estar resolvendo. Então, a ideia é que a gente, quer dizer, entra com cálculo numérico, entra com isso na medida em que você tem um problema concreto para resolver. Então, essa seria exatamente a ideia, né? Essa é uma outra situação também que a gente apresenta no vídeo, né? A gente pega, por exemplo, um caso concreto, né, em que você tem uma situação para tentar descrever como é que é a trajetória da bola e tal. Né? Então, aqui na sequência, você tem, por exemplo, né, a bola chegando, né, no taco, depois ela bate no taco, ela tem esse momento, aí você tem aqui a questão do momento, conservação do momento, né, e o momento resultante. Então, a ideia toda sempre é isso, né, que a Ana também colocou. Você pegar casos assim, reais que você vê, que você observa, a partir dele você começar a introduzir a física, introduzir a matemática, introduzir a programação, dentro de uma necessidade, de um problema que você quer entender, que você quer descrever, né? Então, essa é a experiência que a gente está sendo feita. A outra experiência também, que foi feita aqui na Mauá, né, que é o projeto Engenharia na Prática, que é uma disciplina optativa, né, que é oferecida aqui para os alunos também, né, que é uma série de experimentos também. Eu vou citar 3 deles, por exemplo, gerador eólico, gerador fotovoltaico, e esses experimentos foram feitos aqui com o apoio de equipamentos da Lego, né, que ela doou todos os materiais para se desenvolver isso. Foram feitos cerca de 20 experimentos também, que é dado aqui, e são temas interessantes que dá para o aluno poder visualizar como que é feito um gerador eólico, como que é toda essa situação. Então, essa é uma outra coisa que está sendo feita. Finalmente, aqui a questão das salas, né? Que lá também nos Estados Unidos a gente está usando essas salas, quer dizer, você tem várias telas, você tem as mesas. Vocês vão ter oportunidade aqui na Mauá de ver isso, que o Zé Carlos vai mostrar, que essas salas foram implantadas aqui já na Engenharia Mauá também, né? Então, basicamente, aquela ideia. Você tem um vídeo que as pessoas assistem antes, né? Em seguida, vão para a sala de aula, vão pegar um problema específico, um desses que estão aí, e vão dentro da aula resolver esses problemas com o apoio, né, do professor que vai estar circulando em todas essas salas que estão aí, né? Então, a ideia é achar caminhos também, inclusive acho que no ensino fundamental, de achar um caminho, a física, né,
e a matemática, achar caminhos para que elas possam ser ensinadas de uma maneira, né, que o aluno entenda por que ele está estudando matemática, por que ele está estudando física, mas sempre baseada em situações concretas, que aí ele se motiva a realmente tentar resolver e tentar entender, né? Então, essa técnica de resolver baseado em problemas, né? Essa questão do Flipped Classroom também, que é você procurar fazer com que as aulas, né, sejam vídeos de 10 minutos e o aluno venha para lá, e esse trabalho de fazer com que haja uma colaboração entre os alunos, né, que seria uma coisa importante para eles trabalhar em equipe. Bom, e finalmente só queria então agradecer, né, e aqui estão os contatos meus para qualquer outra dúvida. Vocês me desculpem aí essa questão foi feito todo o teste de integração desses vídeos, mas na hora aí não funcionou como deveria. Mas isso é também a questão aí da tecnologia. Muito obrigado por enquanto. Bom, acho que pode passar direto para vocês, Ricardo. Sim. Pois não. Desculpa, eu tenho sempre muitas perguntas, né? Então eu vou fazê-las. Você ficou pensando, quando eu vejo as questões na engenharia, lá no ensino superior, né? Nos pequenos, ainda mais porque nós somos, né, em especial, responsáveis por educação básica, né, no Brasil, e sempre me ocorre o seguinte: a criança é naturalmente curiosa. Ela é naturalmente curiosa. Ela aceita bem, ela tem a vivência, o fazer estar na criança. Ela descobre as coisas experimentando, por ensaio e erro. É muito interessante observar o desenvolvimento da infância e como elas lidam com os problemas das ciências, em especial os ligados muito mais às questões com os animais do que talvez com os fenômenos físicos, mas também com fenômenos já mais complexos, como no terceiro ano, no segundo ano, eles já vêm tratamento da água, então eles já fazem as experiências com filtragem, né, colocação de produto químico e assim por diante. E a escola vai desestimulando a criança na área das ciências, à medida que elas vão crescendo. Isso é um fato que a gente constata com muita dor no coração, mas é um fato. A ponto, se a gente for olhar depois, no caso das mulheres, né, também de perceber que as meninas que eram tão curiosas e que a questão do gênero não aparece na infância, nesta questão das ciências, ela mais para frente aparece como um fenômeno cultural, quer dizer, porque aí ela já não acha que vai dar conta daquela profissão, e aí são muito poucas ainda, frente ao número de meninas que estão no ensino médio na escola pública, que chegam às áreas científicas ou da matemática e assim por diante. Então eu fico pensando que a gente precisa de muita ajuda no ensino superior com os pequenos, muita ajuda, para que a gente, ao longo da escolarização, não desestimule, ao contrário, estimule, não é? E acho que tem a ver com metodologia, tem a ver, mas acho que tem a ver também com um jeito de pensar na formação dos nossos professores de ciências. Né? Só queria que o senhor pudesse falar um minuto sobre essa questão, já que o senhor passou pela experiência da formação de professores de ciências e que foram formados para trabalhar com os pequenos também. Eu acho assim, quer dizer, a questão dessa mão na massa, né, aprender fazendo, quer dizer, eu entendi com essa experiência que eu tive no curso de licenciatura em ciências, né, que era uma das disciplinas que tinha maior interesse. A gente fez até uma pesquisa, tinha todas as outras, que é um curso de 4 anos, né, para formar professor, e essas disciplinas, os alunos eram os professores, muitos eram professores já do ensino que estavam fazendo agora a licenciatura, né? Algumas vezes era biólogo, outro era matemático, e ele vinha fazer esse curso de licenciatura. Então, essa questão porque todo esse material que a gente desenvolveu foi feito dentro, né, pesquisadores, né, que a gente entendeu
como que a gente podia transmitir essas experiências desses vários fenômenos, né, fazendo com que eles tomassem os dados e depois verificassem como que essas coisas funcionam. Nos Estados Unidos, como você viu também, as dificuldades são tão grandes quanto as nossas, né? E essa questão da evasão, né, uma das soluções foi essa de tentar integrar, porque tinha gente que, como aqui também tem gente que às vezes fica 3, 4 vezes refazendo o cálculo e não consegue passar no cálculo, né? Ou mesmo no curso de física, que são as duas disciplinas da engenharia, o cálculo também, né, é muito complicado para os caras passarem, e precisa achar caminhos para fazer com que esses alunos entendam por que tem que estudar o cálculo, por que tem que estudar a física, né? Como que ela está relacionada com a realidade. Então eu acho que o caminho é aquele primeiro gráfico que eu passei, que é fazer com que a retenção seja maior, que é exatamente aprender fazendo.